Bem, esta é a segunda parte do vídeo sobre o impacto do ataque dos Estados Unidos, juntamente com Israel, ao Irão. Como vocês já devem saber, no sábado, os Estados Unidos e o Irão envolveram-se ou iniciaram um ataque contra o Irão, onde foi assassinado o Ayatollah Khomeini, o líder supremo, o líder espiritual do país, mais cerca de dezenas também de líderes, um, uh, tanto políticos assim como militares, incluindo o antigo presidente do Irão, o Ahmadinejad, o que na altura da sua presidência, lá para os anos 2008, por aí, ameaçou praticamente destruir Israel do mapa da Terra. Mas o objetivo deste vídeo não é falar sobre questões militares ou geopolíticas naquela região. O objetivo é essencialmente ah, sublinhar aquilo que será as possíveis consequências daquele conflito no seu bolso, que apesar de estar distante de nós, eh, eh, tem um impacto e poderá ter um impacto sim. Mas eu já vi, eu concluí o vídeo anterior falando ainda sobre o Estreito de Hormuz, que é um estreito, que é uma zona muitíssimo estratégica naquela região que está entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, e que é uma zona de 33 quilômetros que é responsável pelo transporte e movimento de cerca de 20 a 30% de petróleo global, que é aquilo que é consumido globalmente, cerca de 20 a 30% passa pelo Estreito de Hormuz. E sendo assim, o grande risco, e eu concluí o vídeo anterior explicando que, por causa dos ataques que severos e as perdas que o Irão está a sofrer, da forma como o Irão está a responder é atacando as bases americanas nos 7 países na região do Médio Oriente, lá onde os Estados Unidos da América têm suas bases posicionadas para se servir de deterrent, como um tampão, uma almofada protetora, ou no caso de uma eventual guerra, como que é o que está a acontecer agora, possam facilitar as questões logísticas de ataque e defesa para contra o Irão. E para além disso, para além deles atacarem as bases, o Irão agora está numa situação extremamente vulnerável. É um perigo de atacar um regime como o regime iraniano, porque Irão não é Venezuela, o Irão não é Iraque, o Irão não é Líbia. O Irão, aquela gente, aquilo é uma guerra ideológica. Eu lembro-me muito bem, anos atrás, Miles Monroe, num dos livros que ele escreveu, mas eu lembro-me desta frase, que tu não podes destruir uma ideia com uma bala, tu não podes destruir uma ideia com um míssil. Aquela questão do Irão é um motivo pelo qual vários líderes, vários presidentes norte-americanos nunca ousaram atacar o Irão, é porque todos é sabido há décadas que o Irão não é um país para se brincar com eles. Então, e há um perigo. E numa situação de desespero, o Irão simplesmente pode entrar numa guerra suicida. E se isso acontecer, oxalá que não aconteça, há um perigo muito grande de ativar toda aquela região do Médio Oriente. E ativando o Médio Oriente, não pense você que a guerra vai terminar no Médio Oriente. Há um risco de se ativar a China. Aliás, a China também já entrou na guerra, entre aspas, porque a China já começou a fornecer mapas, localizações das bases americanas. Estão na internet. A China é que está a fazer isso. E é o que o Irão está a usar para poder identificar e localizar aquelas. A China já está na guerra de forma indireta. A Rússia está calada até o momento, mas não vai poderá não ficar calada durante muito tempo. É verdade que disse que há. Por outro lado, também tem um parênteses, é importante perceber, porque a grande questão que se coloca, por que que Donald Trump aceitou a pressão de Israel para atacar o Irão? Ok, ele vai dizer que são por causa das bombas atômicas. O Irão não tem bombas atômicas, isso é um fato. O Ayatollah Khomeini praticamente nem queria bombas atômicas. O Irão não tem capacidade de produzir, tem, sabe-se, mas eles não têm bombas atômicas. A semelhança do que aconteceu ou no Iraque, na época do Gaddafi, que diziam que tinha
os WMD, Weapons of Mass Destruction, como é que é? Armas de destruição maciça, que foi o pretexto para atacar o Irão. Esse é o pretexto que o Trump está a usar, mas o Irão não tem como que é, bombas atômicas, não tem. Israel tem, os Estados Unidos têm. Naquela região, Paquistão e Índia é que tem. O Irão não tem, ok? Então, sendo assim, por que é que os Estados Unidos da América o estão a fazer? Naturalmente, sempre tudo começa com uma retórica, e nós temos que perceber como é que essas questões sempre acontecem. Sempre são precedidas de uma retórica. E batalhas muitas vezes são ganhas ou perdidas também no campo da retórica, ou seja, no campo das narrativas. E narrativas é aquilo que nós chamamos de propaganda. Então, são perdidas ou ganhas no campo ou no contexto de propaganda, que são narrativas que são distribuídas. Então, uma das principais, maiores narrativas neste momento é que o Irão tem bomba atômica. E qual é o problema do Irão? Se os Estados Unidos da América têm bombas atômicas, bombas atômicas, o Paquistão tem, a Índia tem, como é que é? A Rússia tem. Qual é o problema do Irão ter? Porque, pronto, é uma ameaça, acaba sendo uma ameaça para Israel, que é o seu maior aliado no Médio Oriente. Então, é por isso que o Netanyahu vai constantemente picotando ou cutucando os Estados Unidos, o líder do dia, para que possa atacar. O Netanyahu sempre quis isso e que desta vez conseguiu torcer o braço do Trump para tal. Mas por que está-se a lançar a narrativa de que o problema são bombas atômicas, que o Irão não tem? É uma narrativa falsa, sabe-se disso, do mesmo jeito que a narrativa das armas de destruição maciça era uma falsidade na altura do ataque ao Iraque. A semelhança do Gaddafi também, sempre lança-se em primeiro lugar uma narrativa. Mas e onde é que está a verdade? A verdade que não está sendo dita é que os Estados Unidos estão necessariamente a atacar o Irão por uma questão de poder, uma questão econômica. De poder para com quem? Para com o Irão? Não, porque o Irão não é uma ameaça para os Estados Unidos da América. Mas quem é uma ameaça para os Estados Unidos da América? A ameaça para os Estados Unidos da América é principalmente a China. Não necessariamente a Rússia, mas a China é que é a maior ameaça econômica e potencialmente militar contra os Estados Unidos da América. E isso incomoda a América. É por isso, porque lembra-se que a filosofia do Trump, let's make America great again. E como tornar a América novamente poderosa, principalmente economicamente. O Trump não é um estratega militar, não é um estratega político. O Trump é um businessman, é um homem da rua. A única coisa que ele entende é de mercados, é de dinheiro. Então, a questão dos Estados Unidos para com a China é econômica. Eles sabem que daqui a algumas décadas poderão ser ultrapassados. Então, e o maior aliado da China naquela região, naturalmente, como é que se diz? É a própria Índia. Então, com essa questão, e a Índia é o maior, lembra-se que eu falava-se do Estreito de Hormuz? A Índia é o maior consumidor de petróleo neste momento no mundo. E a Índia é o país que mais sofrerá. Se o Estreito de Hormuz for atacado, for bloqueado, não necessariamente atacado, for bloqueado, que é uma grande possibilidade, ainda não fez, embora hajam rumores por aí de que o Irão já bloqueou, mas ainda não bloqueou, mas nada indica que não possa bloquear. Sendo assim, naturalmente há vários países que poderão sofrer, incluindo o próprio Irão. Mas numa missão suicida, vocês já perceberam, o suicida não está preocupado com a sua própria vida, porque aquilo é uma ideologia para eles, está a perceber? Eles estão dispostos a morrer, mas enquanto morrem, destroem qualquer outro país, ou aquilo que são os seus inimigos. Vou pausar este vídeo e vou continuar para a terceira parte do vídeo. Até já.